Na aula de hoje, pessoal, estudaremos o conceito de trabalho, né? Esse nome trabalho vem lá da antiguidade dos trabalhos mais simples, né? Como arar a terra, arrastar um corpo, puxar um corpo. Mas para vestibular, trabalho para a gente vai ser a energia mecânica transferida através de uma força. Pessoal, trabalho de uma força constante, como é que a gente calcula? Imaginemos aí o nosso professor Chaban, né, que é uma pessoa aí de muitas habilidades, né? Ele é piloto de avião, aeromodelista, mergulhador, né, pessoal? Imagina o professor Chaban arrastando uma caixa. Como é que eu calcularia o trabalho da força constante que ele faz para arrastar essa caixa? Você conhece de vestibular a formulazinha de trabalho, né? Trabalho de uma força constante. É F, módulo da força, vezes D, módulo do deslocamento, vezes o cosseno de θ. Quem é θ? É o ângulo que a força faz com o deslocamento. De onde vem isso, pessoal? Eu posso decompor essa força F numa componente horizontal, que eu vou chamar de Fx, e numa componente vertical, que eu posso chamar de Fy. Quem é que vai arrastar essa caixa? É a componente horizontal ou a componente vertical? A componente horizontal. Olha só, como é que você calcula a componente horizontal? Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é Fx, pela hipotenusa, que é F. Isola o Fx. Fx é igual a F cosseno θ. Então, na verdade, trabalho é a projeção da força, que é F cosseno θ, vezes o deslocamento. Moçada, tranquilo? Qual a unidade de trabalho no sistema internacional? Força é Newton, deslocamento metro, Newton vezes metro a gente chama de Joule. Trabalho é energia. Se trabalho é energia, é uma grandeza escalar. Pessoal, vamos calcular agora o trabalho de três forças bem interessantes. Observe na sua tela aí a pessoa arrastando a caixa. Primeira força, força-peso. Qual o trabalho da força-peso? É a força-peso vezes o deslocamento vezes cosseno de 90 graus. Por que 90 graus? O deslocamento é para frente e o peso é para baixo. Qual o ângulo que o deslocamento faz com o peso? 90 graus. Deslocamento, pessoal, é para onde o corpo vai. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual a quanto? Cosseno de 90 é igual a zero. Logo, o trabalho da força-peso é igual a quanto? Zero. Gente, no deslocamento horizontal, o peso não está ajudando a arrastar o corpo. Então, o trabalho dele é igual a zero. Trabalho da força normal, chamada de N ou Fn. Moçada, o trabalho da normal vai ser a normal vezes o deslocamento, vezes cosseno de 90. Por quê? O deslocamento é para frente, a normal é para cima. Qual o ângulo que a normal faz com o deslocamento? 90 graus. Cosseno de 90 é igual a zero. Trabalho da normal também é igual a zero. Trabalho normal é zero por quê? A normal também não está ajudando a arrastar esse corpo. Tá ok? Qual o trabalho do FAT? Vai ser o FAT vezes o deslocamento, vezes cosseno de 180 graus. Por quê? O deslocamento é para frente, para onde a caixa vai. Cosseno de 180 por quê? O FAT é para trás. Qual o ângulo que o FAT faz com o deslocamento? 180 graus. O trabalho do FAT vai ser igual a menos o FAT vezes o deslocamento. O trabalho do FAT vai ser um trabalho negativo. O FAT está atrapalhando a arrastar esse corpo. O FAT é uma força contrária ao movimento do corpo. Trabalho positivo é chamado de trabalho motor. Trabalho negativo é chamado de um trabalho resistente. Se ele perguntar qual o trabalho da força resultante, é só você somar todos os trabalhos. Lembrando que trabalho, pessoal, é uma grandeza escalar. Logo não tem nem direção e nem sentido. Pessoal, vamos estudar agora o teorema da energia cinética. Só que antes a gente tem que definir o que é energia cinética. Energia cinética é energia ligada ao movimento de um corpo. Mas, Jerry, um corpo que tem movimento tem energia? Claro que sim. Moçada, quer ver? Dois carros se chocam em alta velocidade. Energia na forma de movimento vai passar para energia sonora, vai fazer barulho nesse choque. Energia na forma de movimento vai passar para energia potencial elástica, vai deformar esses carros. Energia na forma de movimento vai passar simplesmente, pessoal, para energia térmica, vai esquentar esses carros. Esta energia depende basicamente de duas coisas, da massa dos carros e das suas velocidades. Como é que você calcula? mv² sobre 2. Unidade de energia no sistema internacional é Joule. O que fala o TEC? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Vamos entender, não decorar. Quando eu faço uma força num corpo, deslocando esse corpo de uma certa distância, eu realizo um trabalho. Ao mesmo tempo, esta força provoca uma variação na velocidade do corpo. Moçada, se varia a velocidade, varia a energia o quê? Cinética. O que o TEC fala? O trabalho da força resultante provoca no corpo uma variação da sua energia cinética, que é a energia cinética final menos a inicial.
Dá uma olhadinha do lado aí, eu vou deduzir para você como é que se chega nessa formulazinha. Como é que é a equação de Torricelli? Lembra? V² é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta x, que eu chamei de D. Se eu multiplicar essa equação inteira pelo mesmo número, eu não altero a equação. Multipliquei por M e por M. Observa aí. Depois eu vou dividir a equação inteira por 2 e por 2. Não vou alterar a equação. O que sobrou? mv² sobre 2. Passo para o outro lado, o mv0 ao quadrado sobre 2 é igual. 2 com 2 vai embora. mvzal o que é? Força. Força vezes deslocamento. Mas força vezes deslocamento, o que é? Trabalho. E mv² sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2 é igual a quem? A variação da energia cinética. Moçada, resumindo, o TEC é extremamente utilizado em vestibular. E fala o quê? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Pessoal, como é que nós calculamos trabalho de uma força variável, né? Se a força for constante, é só aplicar a formulazinha, FD cosseno θ. E se ela for variável? Olha lá, olha o gráfico força em função do deslocamento. Imagine primeiro uma força constante. Se eu achar essa área é igual a quem? A base, que é o deslocamento, vezes a altura, que é a força. Pessoal, essa área é numericamente igual ao trabalho da força. Então, a área no gráfico força-deslocamento é numericamente igual ao trabalho da força. Olha o gráfico que eu fiz do lado para você agora. Gráfico força em função do deslocamento, mas com uma força variável. A mesma propriedade que você aplicou para a força constante, achando a área no gráfico do lado, eu posso aplicar para a força variável. Então, num gráfico força-deslocamento, se a força for variável, como é que eu faço para achar o trabalho? Achando a área. Área acima, trabalho positivo. A força está a favor do movimento, a favor do deslocamento. Área abaixo, trabalho negativo. A força é contrária ao deslocamento. Tá ok? Trabalho de uma força conservativa. Qual o trabalho da força-peso, né, no deslocamento vertical? Ô Gerry, mas o trabalho do peso não era igual a zero? Cuidado, o trabalho do peso é zero no deslocamento horizontal, porque o peso faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Trabalho do peso na vertical. O trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ. O trabalho da força-peso é a força-peso vezes o deslocamento, que é H, vezes o cosseno de θ, que é cosseno de zero. Por que zero? O peso é para baixo e o deslocamento também é para baixo. O ângulo que o peso faz com o deslocamento é 0 grau. Logo, P é mg, H, substitui lá H mesmo, cosseno de zero é igual a 1. O trabalho da força-peso é igual a mgh. Bom, imagine agora que eu quisesse calcular o trabalho do peso nesse deslocamento esquisito que você está vendo aí. Nessa montanha-russa, nesse tobogã que vai do ponto A até o ponto B. Qual a dificuldade? O ângulo que o peso faz com o deslocamento, em cada hora vai ter um valor do quê? Diferente. Como é que eu faço então? Vamos usar aqui para você um artifíciozinho para você poder entender o que eu vou falar. Imagine que eu pudesse decompor essa trajetória maluca em vários degraus. Vários degraus bem pequenos. Olha o desenho do lado que eu fiz para você. Qual o trabalho do peso? No primeiro degrau, 0. Trabalho na horizontal. No segundo degrau, está descendo, mgh. No terceiro degrau, 0. Depois, mgh, 0, mgh. Se você somar o trabalho do peso quando ele desce, é exatamente igual ao trabalho do peso naquele primeiro desenho que eu calculei com você. Porque ele só faz trabalho quando desce. Ou seja, usando a trajetória que eu usei aí para você, o trabalho do peso é exatamente igual ao trabalho do peso na vertical. O que a gente vai concluir então? Quando o cara te der uma trajetória esquisita como essa, ao invés de ir pelo caminho mais complicado, que é essa montanha-russa, esse tobogã, faz assim. O trabalho do peso para ir de A até B é a mesma coisa que usar o outro caminho. Trabalho de A até C é mgh. E o trabalho de C até B? 0. Então, se você usar o caminho AC, mgh, mais CB, 0. Ou seja, o trabalho da força-peso não depende do caminho. Gente, o trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória. Exemplo de forças conservativas, a gente vai trabalhar na mecânica. Força-peso e força elástica.